Sabe, existe um poder meio oculto naquelas horas bem silenciosas da noite, sabe? Um pouquinho antes do sol nascer. É um momento que, olha, muitas tradições consideram super especial. Um tempo de intervenção, de transformação, e é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos juntos desvendar o mistério da chamada Quarta Vigília. Para começar, vamos imaginar uma cena. Um barco perdido no meio de um mar super tempestuoso e bem na hora mais escura da noite. Parece um símbolo de desespero total, né? Mas, como a gente vai ver, é exatamente nesse cenário que uma profunda transformação acontece. Então, o que será que torna essa hora tão especial? Bom, tudo começa quando a gente entende o que era, historicamente, a tal da Quarta Vigília. Olha que interessante, na antiguidade o pessoal não via a noite como, uma escuridão sem fim. Não, eles dividiam a noite em fases, que eram chamadas de vigílias. E a quarta, a última delas, acontecia ali entre 3 e 6 da manhã. Era tipo o trecho final mesmo, a fronteira exata entre o breu total da noite e a promessa de que um novo dia está chegando. E é justamente nessa janela de tempo que aparece o nosso primeiro grande tema. A Quarta Vigília é apresentada várias e várias vezes como a hora do socorro. Lembra daquela imagem do barco na tempestade? Pois é aqui que ela se encaixa. De acordo com o relato de Mateus, foi durante a Quarta Vigília que Jesus andou sobre as águas para salvar os discípulos. A lição aqui é muito poderosa. A hora da maior dificuldade foi precisamente a hora em que o socorro chegou. E essa ideia de estar acordado antes do amanhecer não é um caso isolado, não. Na verdade, é um padrão. O rei Davi, por exemplo, ele declara lá nos Salmos a intenção dele de acordar antes do sol, de meio que despertar a própria alvorada com seu louvor. E esse padrão continua com figuras ainda mais antigas como Abraão. Ele se levantava de madrugada de propósito, usando o silêncio daquelas horas para buscar uma comunhão mais direta com Deus, bem antes do mundo todo acordar. O mesmo padrão se repete com Moisés. Antes mesmo do dia clarear, ele já estava de pé, construindo um altar. Isso não era só uma tarefa, sabe? Era um ato de adoração, de compromisso, feito na quietude da madrugada, um momento que era reservado para o sagrado. E todos esses exemplos, eles culminam na prática do próprio Jesus. O texto de Marcos mostra que ele com frequência se retirava para orar, bem antes do amanhecer, quando ainda estava tudo escuro. Isso acaba estabelecendo um padrão muito, muito poderoso. Então, para além do socorro em tempos de crise, a Quarta Vigília também é apresentada como um tempo ideal para cultivar uma conexão espiritual mais íntima, mais profunda. Esse versículo de Provérbios aqui é chave. Ele praticamente sugere uma promessa. Quem busca sabedoria divina na madrugada, com dedicação, vai encontrar. Tem uma espécie de reciprocidade nessa busca matinal. Mas por que essa hora específica? A fonte sugere algumas razões, tanto práticas quanto espirituais. Primeiro, a mente, que ainda não está sobrecarregada com as preocupações do dia, fica mais calma, mais receptiva. E o mundo lá fora está em silêncio, ou seja, menos distrações, o que cria um ambiente perfeito para uma comunhão mais focada. Isso nos leva ao terceiro e talvez o mais transformador aspecto da Quarta Vigília. Ela é descrita como a hora da bênção. Um momento em que algo fundamental pode de fato mudar. A história de Jacó talvez seja o exemplo mais forte disso. Sozinho, na escuridão, ele entra em uma luta misteriosa com um ser divino. Um conflito que vai durar a noite inteira, até o dia raiar. Olha, a sequência do que acontece aqui é fundamental para a gente entender tudo. A luta dura a noite inteira, mas quando o dia tá para nascer, Jacó se recusa a largar. Ele insiste. Eu não te deixo ir se não me abençoares. E é aí, bem nesse momento, na virada da noite para o dia, que ele recebe a bênção. Só que não é uma bênção qualquer, não. A identidade dele é totalmente transformada. O nome dele muda de Jacó para Israel. Uma virada de chave completa. Quando a gente junta todos esses pontos, percebe que não são eventos isolados. Na verdade, formam um padrão, um verdadeiro legado de vigilância que atravessa gerações. E esse legado de vigilância está em toda a narrativa, desde Abraão no monte até Jacó recebendo sua bênção e até mesmo nos momentos mais cruciais da vida de Jesus, como o anúncio do seu nascimento e da sua ressurreição. Parece que momentos decisivos estão sempre ligados a essa vigília antes do amanhecer. Assim, a mensagem central que fica de tudo isso é bem clara.
A experiência do socorro divino, da conexão profunda e da bênção que transforma, tudo isso está ligado à atitude de vigiar, de estar desperto, de estar buscando enquanto o resto do mundo dorme. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. No meio do silêncio e da quietude da madrugada, quando as distrações finalmente param e a noite está prestes a dar lugar ao dia, o que exatamente poderia ser despertado dentro de nós? A resposta, quem sabe, se encontra justamente naquela hora silenciosa.